Olá, vamos entrar direto na nossa análise de hoje sobre algo que é literalmente a espinha dorsal da administração pública, a redação de atos normativos. Para quem atua na linha de frente criando esses documentos, ter o domínio perfeito dessa estrutura é o que garante a segurança jurídica de toda a máquina do Estado. A ideia aqui é destrinchar esse passo a passo, do nascimento à extinção de uma norma, para garantir que não fique nenhuma margem para o erro. A nossa agenda de hoje cobre todo esse ciclo de vida. A gente vai passar rapidinho pelos tipos de atos, mergulhar nas regras de clareza, entender a ordem lógica, discutir o uso de linguagem inclusiva e fechar com as mecânicas de alteração e extinção. Vamos começar pelo básico. O primeiro passo é escolher o tipo de ato normativo correto. Essa é a hora de pegar a ferramenta certa para o trabalho e não dá para confundir. Funciona assim. A portaria é aquele instrumento mais comum usado pelas autoridades para dar instruções gerais e executar as leis. Já a resolução tem outra natureza. Ela nasce de um órgão colegiado para cravar uma decisão em conjunto. E a instrução normativa? Essa serve para orientar áreas operacionais sobre a execução de alguma coisa, mas com um detalhe crucial. Ela nunca, em hipótese alguma, pode inovar ou criar leis novas. Cada caixinha tem o seu lugar exato. Com essa fundação estabelecida, a gente avança para o nosso segundo tópico, e talvez o mais crítico do dia: as regras de clareza e precisão. A regra de ouro na redação oficial é fugir da complexidade. Para quem redige, o foco absoluto é a simplicidade. Isso significa usar palavras do senso comum e construir frases curtas. A ordem direta é fundamental aqui. Sabe aquela mania de escrever algo como "foi assinado pelo diretor do documento"? Esquece isso. O certo é ir direto ao ponto. O diretor assinou o documento. E, claro, manter sempre o mesmo tempo verbal, de preferência no presente ou no futuro. Menos é mais. O uso contido da pontuação ajuda a não truncar a leitura de quem precisa aplicar a regra na ponta. E olha só, tem uma armadilha muito comum que a gente precisa evitar a todo custo: a quebra da regra de precisão. Em textos literários, usar sinônimos é ótimo, enriquece a leitura, não é? Mas na redação oficial, isso é um verdadeiro veneno. Se o texto começa falando sobre um servidor, não dá para no parágrafo seguinte chamar de funcionário ou empregado, só para o texto ficar bonitinho. Fazer isso cria ambiguidade e abre brecha para dupla interpretação. A repetição exata da palavra é a guardiã da clareza. Tendo essa clareza em mente, vamos ao tópico 3, a estrutura e a ordem lógica do texto. É literalmente como montar um quebra-cabeça hierárquico. Tudo começa no artigo e a cabeça dele, que a gente chama de caput, tem que trazer apenas uma única regra principal, bem direta. Logo abaixo vêm os parágrafos, que existem exclusivamente para detalhar exceções ou complementar a regra principal lá de cima. E se for preciso fazer uma listagem ou enumeração? Aí a gente desdobra o texto nos incisos e nas alíneas. Essa arquitetura não existe por acaso. Ela guia a mente humana na hora da leitura, para que ninguém se perca. No topo de toda essa estrutura, a gente encontra a figura do preâmbulo. Pensa nele como a certidão de nascimento do ato normativo. O texto precisa declarar, sem nenhuma margem de erro, quem é a autoridade que está agindo e, principalmente, em qual lei, decreto ou base legal ela se fundamenta para ter o poder de assinar aquilo. É o que amarra a validade de tudo. E isso nos puxa para o quarto ponto da nossa pauta, que é essencial nos dias de hoje: o uso de uma linguagem inclusiva e moderna. Atualmente, não dá mais para a administração pública escrever como se estivesse no século XX. Adotar uma linguagem não sexista deixou de ser só uma questão de estilo ou recomendação. Virou uma regra técnica essencial para modernizar os documentos. É um passo prático e necessário para garantir que o Estado dialogue com toda a sociedade de maneira respeitosa, igualitária e sem viés. É clareza alinhada com inclusão. Certo, seguindo em frente. Tópico 5. As regras de alteração e retificação dos atos. Sempre rola aquela dúvida na rotina, não é? Se a norma precisa de uma mudança, a gente cria um ato do zero ou simplesmente altera o antigo? A diretriz oficial é bem clara. A recomendação é alterar o texto que já está em vigor. Isso é fundamental para não bagunçar a ordem cronológica e lógica do arquivo histórico do órgão. E a mecânica para fazer isso na prática é cirúrgica. Quando um artigo sofre modificação, é obrigatório usar exatamente a sigla NR entre parênteses logo no final do texto alterado. Esse NR significa, claro, nova redação. É uma etiqueta visual perfeita que avisa na hora que aquele pedaço específico da norma foi atualizado, mantendo tudo transparente.
Mas e se fosse só um errinho bobo, tipo um erro de digitação, uma letra trocada ou uma palavra que faltou? Aí entra o conceito de retificação. Não tem necessidade de editar um ato alterador complexo para isso. A saída é simples, basta republicar o texto na imprensa oficial, corrigindo a falha gráfica ali mesmo, sem dor de cabeça e sem mexer na essência da lei. Chegando agora à nossa reta final, o tópico 6 aborda a extinção, as famosas revogação e anulação dos atos. Aqui, quem trabalha com gestão pública precisa ter esses dois conceitos gravados na mente para sempre. A revogação acontece quando o ato nasceu perfeitinho, totalmente legal, mas simplesmente deixou de ser conveniente ou oportuno para a administração com o passar do tempo. O grande detalhe é que revogar só tem efeito para frente. O que passou, passou. Já a anulação é uma ferramenta mais pesada. Ela é usada quando o ato tem um vício, uma ilegalidade desde a origem. A anulação age retroativamente, cortando o mal pela raiz e apagando os efeitos do ato desde o dia em que ele nasceu. Esse poder gigantesco que a administração tem de policiar a si mesma é tão crucial que está cristalizado na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. O STF diz basicamente que é um dever ininterrupto revisar, fiscalizar e extinguir as próprias ações para garantir que o interesse público não saia perdendo. A gente chama isso de poder de autotutela. Por fim, vale lembrar que nem todo ato precisa de uma canetada brusca para acabar. Muitos deles expiram naturalmente, cumprindo sua missão em silêncio. Isso ocorre por conta do chamado termo final ou condição resolutiva. Um exemplo muito prático. Um servidor ganha uma portaria para substituir a chefia que saiu de férias. Assim que o titular volta e retoma o cargo, aquela portaria de substituição perde a validade automaticamente, sem precisar de revogação. Ela simplesmente se extingue por conta própria. E para fechar a nossa imersão de hoje, deixo uma provocação importante. Sabendo que um único documento redigido com dubiedade tem o potencial de instaurar um caos jurídico imenso, quais cuidados práticos quem redige deve tomar amanhã mesmo para garantir que o próximo ato nasça com uma estrutura absolutamente impecável? Buscar essa excelência diária na hora de escrever é, no fim das contas, a nossa maior garantia de segurança pública. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.